Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo. E alguém mais gostaria de comentar o parágrafo anterior? Não sei se a Janete quer completar mais alguma coisa, porque fechar aquele 1 minuto. Então, não, já falei. Então, vou compartilhar novamente aqui para o Flávio poder continuar. Cadê aqui? Compartilhar. Recordamos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Bom, aqui ele chama a atenção para que nós venhamos a estudar, a aprender, a ler, a trocar ideias, né? A frequentar templos, né? Ou seja, estudar para que nós tenhamos um melhor aprendizado, um melhor embasamento de conhecimentos, né? Para que realmente nós possamos até disseminar, né, a Boa Nova, disseminar todos esses conceitos, né, para que todo mundo possa usufruir dessa situação. Esse parágrafo aí é meio curtinho, o outro é maior. Alguém quer falar alguma coisa? Para que a gente não esqueça, né, Flávio, que não adianta, como você falou logo no início, a respeito daquele que vive lá na montanha, né, que se isola da sua parentela, né, corporal, querendo fugir desses enfrentamentos que a gente precisa ter no âmbito familiar, né? Então, ele vem trazendo esses conceitos para que a gente lembre que é importante que a gente esteja tentando viver bem com a nossa família, com aquele familiar tão complicado, que às vezes, por vezes, é muito difícil mesmo, mas a gente não pode esquecer que nós todos estamos nessa estrada de evolução. E como você bem disse, não é por acaso que estamos juntos. Então, por que a gente vai simplesmente querer fugir desse relacionamento? A gente só vai estar adiando um enfrentamento que precisa acontecer. Então, por que não agora? Se estamos tendo essa oportunidade de nos reaproximarmos, muitas vezes a gente acha que só o outro é que está errado, que é muito difícil conviver com o outro, mas, relembrando mais uma vez o estudo da manhã, muitas vezes somos nós que somos os difíceis na família. E aquele inimigo que está ali dentro do nosso lar está fazendo com que eu tenha essa oportunidade de reconhecer as minhas falhas, de desenvolver a minha paciência, a minha tolerância, né, de respeitar. Então, é preciso que a gente reconheça dessa necessidade da parentela corporal para que a gente realmente venha a ser essa família espiritual que é o que todos nós almejamos, né? Conviver bem com todos, viver feliz com todos no decorrer da nossa evolução. Mas o que a gente vai conquistar no futuro vai depender do que eu estiver fazendo agora. Por que adiar, não é? Vamos tentar, por mais difícil que seja. Um passinho que a gente dê nesse caminho da reconciliação, mesmo que a gente não fique totalmente afinizado, mas já é algo para que na próxima reencarnação a gente vá se reaproximando cada vez mais, né? Por isso, Emmanuel vem trazendo para nós esses conceitos, para chamar a nossa atenção, para que a gente não despreze essas oportunidades tão importantes desse convívio com a parentela corporal, né? Porque a família espiritual, a gente se reconhece, né? Mesmo não estando na mesma família, a gente pode dizer que a gente se reconhece no centro espírita, não é? Com as afinidades que a gente tem. Muitas vezes a gente, e até no ambiente de trabalho, às vezes até no meio da rua, a gente olha para uma pessoa e vê assim, sente uma coisa boa, uma afinidade, uma pessoa que a gente nunca viu na vida. É como se você estivesse reconhecendo aquele familiar. E com certeza muitas vezes não é? Que a gente reconhece aquela família espiritual que chega, muitas vezes são amigos que adentram os nossos lares, até para nos ajudar nessa reconciliação com os nossos parentes, não é? Então, é tudo muito perfeito na obra da criação, e a gente tem que estar atento para isso, que a gente não fuja desses compromissos com essa parentela material, né? Que a gente possa estar cumprindo
que na maioria das vezes a gente combinou, não é? Vir para cá, para a Terra, com eles, para a gente tentar se acertar. Isso eu acho muito bom, muito importante, né? Então, vamos compartilhar aqui o último parágrafo. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera da maledicência em compreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando com palavras a participar dos direitos da família maior, que é Jesus Cristo. Então, aqui ele diz, eu entendi que ele preserva, pede para que nós caminhemos sempre para o lado bom, né? Exortando a parte da maledicência, exortando realmente a parte que nos vai causar mal. Não tem como a gente não evoluir se nós não fizermos o bem. A dificuldade é muito grande, né? Nós somos imediatistas acima de tudo, nós somos teimosos, né? Queremos sempre da nossa maneira, do nosso agrado, mas ele nos chama dessa maneira que tudo vai ter seu tempo, né? Primeiro que nós estamos num grau evolutivo muito aquém do que realmente nós pensamos que estamos, né? A gente pensa uma coisa, mas nós somos outra. Tem muita coisa encruada, assim, muita coisa colocada dentro da gente que talvez a gente nem conheça que esteja aqui, porque só nas adversidades, né? Ou na ignorância, ou então no nervosismo que aflora essas situações todas. Talvez a gente nem se conheça. Eu acho que a gente nem se conhece. Ou, se for colocar uma porcentagem, eu não sei qual seria a porcentagem de cada um, lógico. Mas, com certeza, não seria 100%. Ainda mais no estado evolutivo a qual nós nos encontramos, né, no planeta no qual nós vivemos, né, em que o mal predomina, e que nós estamos muito enraizados ainda nesse mal, né, nessa coisa que nós deveríamos, aos poucos, e estamos, graças a Deus, eliminando. Mas a vida não dá salto. Então, eu penso o seguinte, que a gente tem que fazer realmente o bem, né, sem olhar a quem, mas isso é muito difícil para a gente, ainda no estado evolutivo a qual nós encontramos. Teremos várias encarnações que nós vamos ter, várias dívidas que nós vamos ter que sanar, mas esse é o caminho, né? Pelo menos nós temos o Espiritismo, né? A doutrina como uma doutrina mais esclarecedora, mais acalentadora, né? Uma doutrina a qual nós não temos mais como dizer, nós não conhecíamos, nós fizemos porque nós não sabíamos. Não tem essa. Nós podemos até não conhecermos o grau da consequência, o tamanho da consequência do erro, né? Mas nós conhecemos o erro. Então, nós sabemos que, se nós errarmos, nós temos que resgatar esse erro, nós temos que corrigir esse erro. Isso aí não adianta mais. As outras religiões, devido à não crença na reencarnação, elas têm um outro princípio, um outro tipo de julgamento, um outro tipo de punição. Mas a gente sabe que essa punição que nós temos é uma punição que vai nos melhorar, vamos colocar assim. A punição, vamos colocar de uma maneira mais dentro do espiritismo, seria uma correção, né? Então, o tempo todo nós somos corrigidos, nós somos alertados, mas a nossa invigilância, o nosso, como se diz,
nossa evolução espiritual, o estágio evolutivo ao qual nós nos encontramos, nós somos muito ainda teimosos. Sabemos que lá na frente nós vamos resgatar esses erros, mas continuamos a errar. É impressionante. Lógico, se nós olharmos para trás, né, nós melhoramos bastante, né? Isso aí, cada um sabe disso, né? Mas continuamos a errar. E erramos, talvez, hoje a gente erra até menos pelos atos, mas o pensamento é veloz. A gente acha que o pensamento não vai fazer mal. A gente, tipo assim, ninguém está vendo o que eu estou pensando. Jura que não? Né? Então, não é bem assim que a banda toca, não. Mas em pensar, que já é um erro, em cometer o ato, que já é um outro erro, o ato todo mundo vê. Então, vamos deixar de cometer o ato, mas compensação não deixamos de pensar. Então, tem essa, eu sempre coloco essa situação. O que passou, passou. Né? O que nós estamos aí aprendendo, é óbvio que vai ser benéfico, está sendo benéfico para a gente, que hoje nós plantamos para colher o futuro. Mas é uma situação muito difícil, né? Porque se nós olharmos para trás, nós saímos lá, como a gente brinca, eu sempre brinco, lá do Uga-Uga, né? Pô, já melhoramos bastante, né? Porque hoje já não desejamos tanto mal para as pessoas. Desejamos bastante, mas não tanto quanto a gente desejava no plano de provas e expiações e no tempo do Uga-Uga, né? A gente do Uga-Uga, mas o Uga-Uga a gente agia mais pelo instinto, né? Hoje a gente tem mais a inteligência, o raciocínio, né? Existe esse desenvolvimento. É duro? É, porque, poxa, tem tanta coisa errada aí, né? E a gente acha que nós que somos certos. Mas nós também plantamos essas coisas erradas e colhemos essas coisas. O que a gente não faz de errado hoje? E o que a gente não pensa de errado? Então, a gente gradativamente vai levando, gradativamente a gente vai crescendo espiritualmente, mas é muito árduo, né? A gente fica vendo assim, o exemplo que a gente diz assim, como eu já escutei muitas das vezes, muitas palestras, né? E muitas palestras aí no YouTube da vida, né? Sobre Chico Xavier. Aí a pessoa fala assim, mas as pessoas falam, mas ele é uma pessoa burrinha, mas não estudou até a 4ª série. Burrinha? Chico Xavier burrinho? Só estudou a 4ª série nessa encarnação. Nesta encarnação. E aí você vai ver o que ele conseguiu. Então, a pessoa olha o produto, olha o final, né? Mas imagina o que tem de bom de encarnação e desenvolvimento em moral e intelecto do Chico Xavier. Mas as pessoas só olham o final. O final é essa encarnação. Eu estou colocando essa encarnação. Tá? Estou colocando o Chico Xavier como um exemplo que se coloca por aí e que as pessoas realmente não entendem o porquê de tanto aprendizado. É porque não acredita na reencarnação e na bagagem espiritual a qual ele conseguiu de tantas e tantas vidas. Então, hoje, o Chico Xavier é aquela pessoa simples, né? Era aquela pessoa simples, né? Humilde, com quarta série do primário, se não me engano, do 1º grau, e as pessoas ainda duvidam da inteligência. Então, é o estereótipo, né? É o que se vê, né? Mas não é o interior, né? Que se foi conseguido e acumulado. E, com certeza, olha onde ele está agora. Aos braços, foi recebido, né? Todo mundo sabe, né? Aos braços de Jesus, ao acalento de Jesus. Quando de nós vamos ser recebidos por Jesus? É que um dia nós seremos, mas para que isso aconteça, nós temos que fazer por onde? Entendeu? Quem quer falar, continuar? Vou desligar aqui. Eu acho muito interessante esse convite que o Emmanuel traz para a gente, quando ele diz, né, que a gente deveria abandonar essa esfera de maledicências e incompreensões, porque muitas vezes a gente vive, né, no nosso lar, quando a gente não se dá muito bem, né, com determinado familiar. A gente discute o tempo todo, a gente fica jogando conversa fora mesmo, fica nessa roda de agressões, de maledicências, como ele está falando.
e a gente não sai daquele ponto, né? Fica um agredindo o outro, um querendo mostrar que é melhor que o outro, um querendo puxar o tapete do outro. E o que ele fala? Né? Que a gente deva se afastar dessa questão da maledicência, né? Dessa agressividade, e que a gente possa mais assim exemplificar, né? Que a gente pense nessa parentela corporal como essa família universal, porque todos nós somos, né? Fazemos parte de uma família muito maior que a família universal. Somos todos filhos de Deus. Se nesta encarnação nós estamos dentro dessa parentela, né, material, que a gente possa, se é tão difícil muitas vezes entrar num diálogo com algum familiar, que a gente possa, pelo nosso exemplo, né, através da nossa paciência, muitas vezes do nosso silêncio, que a gente possa estar ajudando essa outra pessoa através desse nosso exemplo, é o que ele fala aqui, né? Sem palavras, exortando, sem palavras, quer dizer, mostrando através do nosso exemplo, sem ficar batendo de frente, que a gente erra muito nessa questão de bater de frente. Então, através do nosso exemplo, que a gente possa estar ajudando, não é? Esse nosso parente que hoje está dentro da nossa casa, e assim a gente vai, não é? Como ele diz aqui, seguindo esse caminho de Jesus, seguindo os passos do Mestre Jesus, já que a gente não consegue dialogar, e por vezes é muito difícil mesmo, mas que a gente, através do nosso exemplo, possa estar conquistando esse nosso parente, esse nosso familiar, né? Sempre com esse pensamento mais abrangente de família universal. E assim, quando a gente olha, um olhar de compreensão, muitas vezes até de misericórdia para esse, que muitas vezes tanto nos machuca, muitas vezes nos humilha, sabe? Se a gente se coloca numa posição de compreensão, não é? De misericórdia, a gente consegue ver que aquele outro não está bem, que ele está passando por algum determinado problema, e a gente oferece, então, o nosso amor em forma de misericórdia, né? E de compreensão. E nisso a gente pode levar, pelo menos de uma forma mais amena, uma existência que poderia ser até trágica, não é? A gente não vê que acontece tragédias dentro de uma mesma casa, quando as pessoas entram nessa de brigar, de se xingar, e partem para as vias de fato, se agridem e até se matam. Não é? Então, Emmanuel vem convidando a gente para que a gente siga esses ensinamentos do Cristo, né? Siga esses passos do Mestre, arrastando com o nosso exemplo e não perdendo o jogo, vamos dizer assim, através das nossas palavras tolas, brutas, que não levam ninguém a nada, né? Então, assim, é um convite maravilhoso, né, do Emmanuel para todos nós, porque é difícil para todo mundo, né, viver em família, a não ser quem tem uma família como a da Dulce. Mas um dia a gente chega lá, hein, Dulce? Tem que ensinar para a gente como é que é isso. Ainda casou com o espírito puro, né? Pois é, olha só. Essa abusou, né? Abusou da sorte. Amor, esse é amor, a gente se ama muito. É isso aí, é isso que eu estou falando. É uma família já universal. Vocês já fazem parte de uma família de várias e várias reencarnações. E vieram aí para dar exemplo. Já transforma a parentela em família, né? Já. Em família, né? A gente se ama muito, a gente sente falta um do outro, mas é qualquer quando está doente, quando está triste, quando está feliz. Se um tiver alguma coisa, choque. A gente até faz, não fala nada para ninguém, não, porque começa todo mundo a Mas acabam sentindo, né? Acabam sentindo, mesmo sem falar. Então é assim, a gente se ama muito. Maravilha. Mais alguém quer acrescentar, comentar? Bem, então convido para a nossa prece de encerramento a nossa irmã Cláudia, que vai fazer o estudo da semana que vem. Então, quem faz o da outra semana, encerra. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que nós recebemos. Senhor, que nós possamos, com esse estudo de hoje, que coloque no nosso coração e no nosso pensamento esse ato que a gente tem que ter de compaixão, de compreensão, de paciência para com os nossos irmãos.
para com a nossa família, com os nossos parentes, com as pessoas que estão próximas da gente. Nos ensine, Senhor, a ser compreensivos e a colocar em prática todo esse amor que o Senhor nos ensinou. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigado, Flávio, pelo estudo. Até semana que vem, pessoal. Tudo de bom, gente.